10 pontos que durante a minha graduação e durante as pós-graduações que eu fiz, pouco foi falado sobre esses assuntos quando a gente precisa atender o paciente que precisa perder peso, tá? Então, tô vendo aqui, tem vários nutricionistas, vários profissionais de saúde, vi que a Fernanda também tá aí, cardiologista, seja bem-vinda. Então, a ideia é trazer os 10 pontos que eu considero importantes em um atendimento de um paciente que visa perda de peso, tá? Eu acho que essa é uma questão que perpassa todos os profissionais de saúde, não só o nutricionista. Eu falo da minha formação e da pós que eu fiz, né? O foco era muito nos hormônios. Quais são os hormônios? A grelina, a leptina, quais deles a gente tem resistência à insulina. Os novos hormônios, né, o GLP-1, neuropeptídeo Y e as alterações de sinalização que existe. Essa é uma parte bem de fisiopatologia, né? E no outro dia, que seria o dia de dietoterapia, a gente aprende a fazer o cálculo da restrição calórica, normalmente por venta, que foi até tema de post da semana passada. E a gente aprende também as dietas, né? Dieta de muito baixo valor calórico, dieta de baixo valor calórico. Quem é nutricionista me confirma se vocês aprendem nesse formato, né? E acaba, quando a gente vai atender o paciente, pode ser a primeira vez, pode ser a 10ª vez, a 20ª vez, a gente conhece essa fisiopatologia, entende dela na primeira consulta, faz aquela intervenção clássica de restrição calórica, pensando em alguma das distribuições de macronutrientes, e chega numa segunda consulta, você não sabe o que fazer pelo paciente. Ou o paciente ele já nem vai na segunda consulta, desmarca. Isso é uma questão que aparece em muitos centros de tratamento. E desmarca por quê? Porque normalmente a segunda consulta é quase uma repetição da primeira. O que funcionou, o que não funcionou, e toma uma receitinha diferente, né? O que eu queria trazer para vocês aqui, né? Pontos que são importantes. Então, em primeiro lugar, a gente precisa, acho que o primeiro ponto, quem tiver um caderno e quiser anotar, primeiro ponto é dividir a consulta em 3 momentos, tá? A gente tem uma fase que eu chamo de primeira etapa da consulta, que vai durar em torno de 25 minutos, tá? Uns 5 minutos, você precisa de 5 minutos de atenção plena, que eu brinco, que é o horário que normalmente eu deixo o paciente dentro dessa linha de avaliação nutricional, e eu fico ali tentando fazer uma teia de um diagnóstico nutricional. Então, a segunda etapa do diagnóstico. E a terceira etapa é o momento da conduta, e é onde eu vou destrinchar essa conduta ao longo das consultas. Sejam consultas em grupo, que tem alguns centros de referência que fazem consulta em grupo, seja consulta individual. Tá? Eu só trabalho no consultório com consulta individual. No laboratório de performance humana, lá a gente tem um projeto muito bacana com consultas em grupo também. Tá? Mas vamos voltar aqui para as estratégias que eu não aprendi na graduação, e eu fui aprender isso na marra, na prática. Então, o primeiro ponto é a gente fazer um bom diagnóstico e quais são os fatores que estão relacionados a esse excesso de peso, que é o tema. Tá? Então, qual é o ambiente? Acho que o primeiro ponto e o mais importante, qual é o ambiente que esse paciente está inserido? Tá? É um ambiente que tem muitas guloseimas em casa, é um ambiente que ele sai muito para comer fora durante o dia a dia, ou é um ambiente que ele acaba saindo muito no final de semana, tem muita ingestão de bebida alcoólica com petisco. Então, eu vou te dizer que vale muito a pena você perder um tempo para conhecer esse ambiente que o paciente está inserido. Isso é muito mais importante do que o profissional ficar fazendo troca-troca nutricional. Troca o integral por desnatado, troca o pão tal por tal, troca o biscoitinho com glúten por sem glúten. Porque às vezes a gente vê isso, né? Então, o primeiro ponto, e o que mais vai ter impacto, é você fazer um bom diagnóstico. Não um diagnóstico único, que é o que eu vou falar, né? Mas uma boa avaliação desse ambiente. Então, o ambiente aqui, se vocês quiserem destacar, o social, de comer fora e do que come, se tem ingestão de bebida alcoólica concomitante. Segundo ponto, não precisa ser exatamente nessa ordem, né? Mas o ambiente ele já te traz uma série de informações. Segundo ponto fundamental, e isso é quase que um segredo do processo de emagrecimento, que é você fazer uma curva de ganho de peso do paciente. Então, é um paciente que está sentado na sua frente que ele vem ganhando peso como uma escadinha, ou é um paciente que já fez várias dietas e está numa sanfona. Seu tratamento e a sua fala é totalmente diferente.
Então, qual o período que esse paciente teve de sucesso, de menor peso, por exemplo? Se é que isso é sucesso, né? Mas que teve de menor peso. Foi às custas de que tipo de restrição? Foi às custas de que tipo de intervenção, né? Então, essa historinha é entender quando que ele ganhou peso. Ah, foi numa separação? Ou foi quando casou? Né? Porque aí você começa a casar também essa história de peso com o ambiente que o paciente está inserido. Até para depois, no momento pós-diagnóstico, no momento da intervenção, a gente possa ter uma fala que case com a história dele, que não seja só uma dieta que sai da gaveta, ou que você já tenha ela pré-pronta num programa de cálculo de dieta. A programação dietética, ela tem que ser feita toda com base nessa história de peso, histórias de sucesso e principalmente de ambiente social. Anotem isso. Eu posso estar falando grego aqui, não sei, profissionais de saúde, que vocês percebem isso. Grande parte, muitas vezes o paciente sabe exatamente o que ele precisa comer. Agora, e quando ele está ansioso? Ou e quando ele está no social? Como que ele vai se comportar? Né? Então a gente tem que fazer um bom diagnóstico. Terceiro ponto, e esse é o óbvio que a gente acaba vendo na graduação, mas às vezes a gente vê de forma fragmentada e segmentada, que é a parte das comorbidades. Então, o paciente precisa só perder peso, não que é só, precisa perder peso, ou ele tem uma perda de peso e tem um mau controle glicêmico, ou ele é diabético, ou ele é pré-diabético. Né? Hoje eu atendi 8 pacientes, todos precisavam perder peso, acho que sim. Eu não atendi nenhuma criança, também não atendi gestante hoje. Uma que, enfim, não era a meta principal dela era controle glicêmico, outra a meta principal era controle de perfil lipídico, mas todos tinham que perder pelo menos 5% do peso. A gente sabe da melhora metabólica, né, que isso gera. Então, a gente precisa entender essas comorbidades. Então, o paciente é diabético, é pré-diabético, qual é a glicada dele? A gente não pode perder tempo com isso. Tem esteatose hepática, triglicerídeo, ele tem uma dislipidemia heterogênica, ele tem um colesterol total alto, um HDL baixo, é hipertenso. E às vezes perguntam, o paciente é hipertenso, até eu atendi um pediatra hoje. Não, eu tomo 3 medicações hipertensivas. Então, às vezes, até na forma que você pergunta, às vezes é mais fácil a gente perguntar pela medicação em uso do que se o paciente é hipertenso ou diabético ou qualquer outra coisa, né? Então, presença de comorbidades. Então, esse é o ponto 3. E a gente vai ter que ter um olhar integrado, porque eu não vou prescrever uma dieta se é um paciente hipertenso, dislipidêmico, com esteatose hepática e com diabético, dislipidêmico, hipertenso, sei lá. 4 comorbidades moles de aparecer no paciente com excesso de peso. Posso colocar uma síndrome de ovário policístico, uma resistência à insulina, enfim. A gente poderia inventar aqui milhares de outras complicações que normalmente estão associadas e aparecem ao excesso de peso. Eu não vou prescrever uma dieta sem sal, ou uma dieta sem açúcar, ou uma dieta com pouca gordura, ou com pouco carboidrato simples, e uma dieta para aumentar HDL. Não, eu vou prescrever uma dieta para aquele indivíduo que está sentado na minha frente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente precisa entender as comorbidades e avaliar de que forma que, de acordo com a história dietética dele, você vai ajustar pensando nessas comorbidades, tá? Porque na graduação a gente vê tudo segmentadinho, né? E é muito importante que a gente entenda que o acompanhamento nutricional ele não é segmentado. Eu não vou trabalhar hipertensão numa consulta, diabetes na outra, né? Eu vou trabalhar, o atendimento é centrado no paciente, né? E o quarto ponto, e vocês podem brigar comigo, vocês podem achar que eu sou nutricionista que não prescrevo dieta, mas eu prescrevo dieta. Todos os meus pacientes saem com dieta. Todos. Mas a gente precisa avaliar a parte comportamental. Então, hoje, o que eu vejo muito, né? O nutricionista, falando de nutricionista mesmo, tá? Ou o nutricionista, ele prescreve dieta, ou ele trabalha com comportamento. Gente, os pacientes todos que eu atendi hoje, eles foram até o consultório para receber um planejamento dietético. Eu não posso simplesmente dar orientação sobre como comer com mais atenção ou, né, fazer um diagnóstico de mindless eating, daquele paciente que come super distraído, que belisca entre, sei lá, um paciente e outro, quando profissional de saúde, né, médico, enfim, e não receber o planejamento. Então, eu gosto sempre de fazer um bom diagnóstico. Eu falei de ambiente, de social, falei de história de peso, falei de comorbidade, estou falando agora de comportamento. A gente tem que fazer uma avaliação de como que é o comportamento desse indivíduo, tá? É um paciente que belisca? É um paciente compulsivo?
é um paciente impulsivo? É um paciente que só come distraído, né? E ele não é impulsivo, ele não é compulsivo, mas ele come quando ele tá trabalhando ali no computador, tem que escrever um paper, aí senta e fica trabalhando, ou tá vendo uma série, e tá ali comendo, então é o que a gente chama de mindless eating, né? E não tem que falar para ele começar a meditar, porque tem muita gente que não tá nem aí pra meditação, e eu não acho que a gente tem que uniformizar a nossa fala, não, a gente tem que entender que é um paciente, ver o que ele tá aberto para estar recebendo de informação, né? Então, a gente precisa conhecer sobre comportamento. Não existem, até onde eu conheço, estratégias super validadas. Ferramentas, existe sim uma ferramenta para você ver compulsão, claro, para traçar um bom diagnóstico, mas se esse paciente não veio com encaminhamento de transtorno alimentar nem nada disso, eu sugiro pelo menos um questionário ali, um questionáriozinho, belisca, não belisca, tem impulsividade, come distraído, come quando tá ansioso, come quando tá estressado, tá? Então, a gente precisa estar conhecendo um pouco desse comportamento, tá? E o quinto ponto, antes da gente fazer o diagnóstico, 2 pontos. Claro que eu não tô pulando aqui, tô pulando assim. Claro que eu não tô, não. Eu estou pulando a parte de avaliação antropométrica, bioquímica, que isso a gente vê na graduação, eu acho que é uma bobeira eu estar falando isso aqui. Eu quero trazer o que realmente, com, né, os 15 anos fazendo atendimento, o que eu acho que faz a grande diferença. Assim, isso é o mínimo, a gente fazer uma avaliação pensando na antropometria, na bioquímica, na clínica, na dietética, no exame físico, né? Mas esses outros fatores, às vezes, eles ficam escondidos e é onde a gente vai intervir, tá? E o último, como eu falei, o quinto, sem falar desses outros 5, que seria a avaliação nutricional clássica, A, B, C, D e E, avaliação antropométrica, bioquímica, clínica, dietética, exame físico. O quinto fator é o grau de motivação e o grau de comprometimento que aquele paciente está sentado na sua frente tem com o planejamento. Então eu pergunto, tem no meu questionário pré-consulta, tem essa pergunta, mas eu sempre pergunto, qual o seu grau de comprometimento? Qual o seu grau, qual a sua prontidão de mudança? Quão pronto você está para mudar agora, né, a partir de hoje? Porque a gente vai dizer, não, eu estou vindo hoje, mas eu vou viajar, só vou depois do carnaval. Não. A gente vai criar estratégias até o carnaval, ou durante a sua viagem da Califórnia, ou sua viagem da onde for, né? Qual o seu grau de motivação hoje, né? Isso faz muita diferença, porque a gente consegue identificar o estágio pelo modelo transteórico de mudança, em que estágio o paciente está, para estar traçando, você ter uma fala, uma comunicação que seja de acordo com esse estágio de mudança do paciente. Gente, esses 5 pontos, que são muito simples, básicos, a gente não vê na graduação. A gente não vê nas pós-graduações. A gente fica vendo alimentos funcionais que são importantes no processo de perda de peso, e é tudo... Vou dizer que é fake, mas não é isso que vai mudar a vida do paciente, você incluir uma semente de linhaça ou de castanha ou de sei lá o quê, tá? Não vai ser isso que vai mudar para tirar o glúten ou colocar o glúten na dieta do paciente. A gente precisa fazer um bom diagnóstico. Então, pensando em todos esses parâmetros que eu falei até agora, a gente passa para o 6º ponto, que é fazer esse diagnóstico nutricional. Eu já fiz uma live só sobre isso. Tô morrendo de fome. Minha mamação. Vou repetir já os primeiros pontos, me dá um minuto. A gente aprende a fazer diagnóstico com base na antropometria. O paciente é obeso grau 1, grau 2, grau 3. E hoje a gente tem clareza sobre a importância de fazer um diagnóstico nutricional completo, que envolva esses outros fatores. Ele pode ter um sobrepeso, ele pode ter uma obesidade, ele pode ter um percentual de gordura de 30%, 40%, enfim. Mas você tem que entender. O paciente está pronto para mudar ou ele está ambivalente? Isso faz parte do diagnóstico nutricional. Como que a parte comportamental, né? Qual a presença das comorbidades que esse paciente tem? Isso faz parte do diagnóstico nutricional, tá? Então, só pra gente resumir, eu sei que tem gente desde o início, tem gente que está chegando, então essa é uma live para falar 10 pontos, na verdade teriam 30, mas de repente 60, 70, 100 pontos, mas eu quis trazer 10 pra gente ter um tempo, não passe fome, pra gente ter um tempo, enfim, pra gente abordar aqui assuntos objetivos. E às vezes números ajudam a gente a organizar o pensamento lógico, né? Mas voltando. Então, um ponto importante a gente fazer esse diagnóstico nutricional. O diagnóstico nutricional não pode ser antropométrico. Não é laboratorial, tá? O diagnóstico nutricional, ele envolve
esses parâmetros que eu comentei, e envolve também os outros 5, tá? Antropometria, bioquímica clínica, dietética, exame físico. E vamos passar agora para outra etapa, que é a etapa da intervenção, que seria a outra metade da consulta. Então eu gasto 5 minutos fazendo avaliação antropométrica, um exame físico, avaliação abdominal, a escuta, né? Para ver se o paciente tem, enfim, faço percussão, ver se o paciente tem gases, faço a escuta, dependendo do paciente. Faço uma avaliação para ver se tem carências nutricionais objetivas ao exame físico, né? E volto para minha salinha. Eu tenho uma salinha de avaliação nutricional e volto para minha salinha de atendimento, onde eu vou fazer o plano de intervenção, tá? Então, gente, pode ser que o paciente tenha questões comportamentais, que ele belisque, que ele come ansioso, que ele tenha alguns fatores relacionados ao estilo de vida, péssima qualidade do sono, que ele seja um paciente muito estressado. Comum isso. Não tô falando nada aqui de paciente do além, não. Tô falando do paciente real, né? Então, aquele paciente que não tem tempo, o paciente precisa de coisas práticas. Isso tudo a gente avalia na anamnese, tá? Na anamnese, não questionário se você como que é? Você tem tempo, você não tem tempo. É numa conversa, você entender da rotina do paciente, né? Entender que horas ele costuma almoçar, né? Entender o que ele costuma... como que é a organização de horário. A escuta gases não, a gente faz a percussão para avaliação, percussão abdominal para avaliação de gases, faço a escuta se for mais idoso, né? Muitas vezes eu faço a escuta, tá? Paciente gastrostomizado, eu atendo, né? Hoje não atendi, mas a avaliação, avaliação de percussão. Nunca fizeram? Nunca fizeram, não? Isso a gente aprende, né? Eu dou aula no internato, no último período onde a gente faz o ensino à beira do leito, e a gente faz toda a parte de exame físico, avaliação de carências nos olhos, cabelo, unhas, sabor lingual, boca, e avaliação de percussão. Nunca viu falar de percussão? A escuta é com estetoscópio, né? E a percussão, põe depois no Google. Na formação em emagrecimento de saúde, tem uma aula só sobre diagnóstico à beira do leito, né? Exame físico não é o nosso foco, né? Óbvio, mas a gente precisa aprender a fazer, né? O exame físico. Ah, Thaís, obrigada, Thaís, por você estar aí. Ensino, eu faço avaliação à beira do leito, tem que fazer, né? Que bom que a Thaís está aí para provar que eu faço avaliação à beira do leito. Faço no consultório também, põe o paciente deitado na maca e avalio ele da pontinha do fio do cabelo até o dedão do pé, tá? Mas vamos lá. Deixa eu fazer umas perguntas que a live não é para responder. Eu vou seguir minha ordem aqui, mas eu quero, claro, atender as perguntas de vocês. Anne, quando o paciente se diz comprometido e não adere, daí você fala, né, com o paciente. Numa segunda consulta, você vai perceber, né, ele tem que voltar. E você vai ver o que ele fez. Você traçou, vamos supor, fez o planejamento dietético, eu vou falar das metas, mas eu já vou tentar te responder. Você traçou 3 metas para ele, seja de ingestão de bebida alcoólica, seja de ingestão de bebida líquidos, não tem tantos líquidos adoçados, você põe metas bem específicas, seja em relação a comer, almoçar sem celular. Vamos supor que sejam essas 3 metas, mais uma meta de qualidade, tentar fazer aquela distribuição do prato, né? De 50% de legumes e verduras, 1/4 de cereais e o outro 1/4 de proteína animal / vegetal. Vamos supor que você tem essas metas para o paciente. E aí ele volta na segunda consulta, ele já fala que ou não funciona, eu já sei que não funcionou porque eu monitoro ele por zap, né? Toda semana eu falo com todos os pacientes. Mas se ele diz que está tudo funcionando bem, que está tudo bem, ele chega, não houve nenhuma variação de peso, ele começa a falar que não fez nenhuma das 4 metas. Que a questão do prato era muito difícil, que ingestão de álcool ele acabou bebendo 10 doses a mais, e sei lá, enfim. Não fez nenhuma das metas. E aí você fala, olha, a gente tinha um objetivo, a gente traçou metas em conjunto, você me colocou aqui na primeira consulta que você estava super comprometido, que você estava ali apto a fazer uma série de mudanças, então você tem que estar aqui, você tem que chegar nesse ponto, a minha maçã aqui, você tem que chegar nesse ponto e você está nesse. O que a gente precisa fazer para chegar aqui, né? Existe um gap. Você quer sair desse ponto aqui, do seu peso, do seu comportamento, e quer ir pra cá. O primeiro passo não é perder peso. O primeiro passo é mudar o comportamento, é fazer as metas. Se o paciente não fez nenhuma das 4 metas, você pode acordar pra ele. Olha, por que você não fez? Foram muito difíceis, então vamos tentar rever essas metas no lugar de comer
Nunca prescrevi isso, né? Óbvio. Mas comer todas as refeições com atenção plena, de repente, uma refeição no dia. Não sei. E você tenta deixar essa meta menos dura, tá? E aí você vai cobrando dele, entendendo qual foi, né? Você tem que alinhar a expectativa. Não dá o paciente falar, não, eu aderi 100% e não tive resultado nenhum e colocar a responsabilidade nas suas costas. Eu já coloco na primeira consulta. O sucesso do tratamento, ele se deve a um comprometimento seu, uma adesão sua. Eu tô aqui 100%, eu falo exatamente essa frase. Eu ensino isso na formação em várias aulas, que é a parte de habilidade de comunicação. Eu tô aqui 100% comprometida com você, né? Então eu preciso que você tenha comprometimento também com planejamento. Eu vou entrar em contato toda semana, porque eu não quero que daqui a um mês você desmarque a consulta dizendo que não aderiu, ou que não funcionou, ou que não perdeu peso. Eu vou te acompanhar toda semana, até porque o processo de perda de peso a gente exige um acompanhamento mais de perto. Não é mandar o paciente voltar daqui a 3 meses e perder 3 quilos. Não é isso, né? Todo mundo sabe disso. As referências mais recentes defendem a importância do acompanhamento, seja por mensagens, que é uma estratégia, ou até grupos de, sei lá, Instagram, não sei, grupos de Face, mas de maneira bem individualizada, claro, né? Você pode colocar ali dicas motivacionais, mas você tem que estar monitorando esse paciente individualmente, tá? Então, respondendo a sua pergunta, foi isso. Glace, você faz adipômetro na primeira consulta? Depende do objetivo, com certeza depende. Uso pouquíssimo a bioimpedância, tá? Uso pouquíssimo. Prefiro adipômetro, prefiro fazer as 4 dobras, tá? As 3 ou 4 dobras. E normalmente eu não falo pro paciente percentual de gordura, não falo nada disso, tá? Quando o paciente me pergunta, e as minhas medidas? Aí eu falo, te interessa saber? Se quer eu coloque um quadrinho e te explique um pouco sobre as suas medidas? Mas o meu foco não, lógico, eu monitoro, é um dado objetivo meu, mas não eu não quero colocar isso embutido na cabeça do paciente como foco. O foco do tratamento é a mudança de hábitos, tá? Claro que você pode trabalhar junto com uma dieta restrita, e eu sou super a favor de dietas restritas, e por isso que eu calculo dieta de todos os pacientes. Junto com ele, eu faço programação do planejamento dietético com o paciente em consulta. E por isso eu gasto menos tempo dando valor a essas medidas, porque não vai mudar a adesão do paciente saber que ele tem uma cintura de 100 ou de 103. Saber se ele é altíssimo risco ou baixo risco ou moderado risco, né? Então eu foco muito nas questões comportamentais. E aí que eu quero entrar, que é a parte do plano de intervenção, né? Então, uma dieta, eu já falei isso aqui em outras lives, não sei se vocês já escutaram, mas eu já escutei algumas nutris, eu entrego um plano dietético, cabe uma folha. Uma folha. Meu plano dietético nunca vai caber em uma folha, porque eu tento trabalhar questões, claro, de qualidade e de quantidade, por isso eu preciso fazer o cálculo. Eu uso muito, né? Eu fiz gastronomia e eu, como nutricionista, eu tenho que dar prazer de comer. Eu não tenho que dar protídeos, lipídios, nem glicídios para o paciente. Eu tenho que dar prazer para o paciente comer. Então, uma das formas que eu acho muito legal é bizu, tá? Ninguém explica isso. E é engraçado que nas pós-graduações, parece que os professores estão ali para dar às 10 horas e não entregam o que realmente eles fazem, né, no atendimento. E eu gosto muito de trabalhar com, tipo, um PDF gigante, lá tem 50 páginas, não importa, e onde eu coloco dezenas de fotos de preparações com nome, né? Então, um quibe de lentilha, um polpetone de abobrinha, um clafouard, enfim, de tomatinho com queijo, tenho receitas veganas, ovo-lacto, e receitas para os meus carnívoros também, que eu tenho uns pacientes carnívoros de plantão e eu preciso atender eles, né? Claro que as receitas com carne tem mais legumes, tem mais vegetais, mas eu monto o planejamento mostrando essas imagens de preparações e negociando com o paciente o que ele teria interesse em estar consumindo na pequena e na grande refeição, para sair da torrada Marilã, para sair do biscoitinho Nesfit, para sair do requeijão, do cream cheese e desses outros alimentos ultraprocessados. Então, no lugar de eu ficar dando uma lista, alimentos ultraprocessados são não comer, eu deixo de lado e vou para a questão do paladar, variedade, praticidade, porque 90% dos pacientes não tem tempo nem para se coçar, né? Tipo eu, que não consegui jantar ainda. Saí do consultório, fui pra terapia, voltei pra casa, coloquei as crianças pra dormir e a comida ficou de lado, mas eu fiz um bom lanche. No lanche eu já sabia que ia ser assim,
eu fiz um lanche reforçado. Mas, então tem que ter essa parte dietética, tá? E eu gosto muito de aliar a gastronomia. E a gente não pode deixar isso de lado. E por que eu acho tão importante a gente programar aprender a programar a dieta com o paciente? Porque se eu vou numa consulta de uma nutricionista de 50 minutos e ela tem que montar o meu cardápio em casa, ela vai errar. Porque ela não sabe o que eu gosto de comer. Ela não sabe se eu gosto de comer uma coisa crocante, ou uma coisa doce, ou uma coisa salgada à tarde. Ela não sabe o que eu vou querer jantar quando eu chegar em casa depois de ter feito essa maratona. Ela não sabe, não tem como. Porque isso tem que ser conversado em consulta. Então o planejamento dietético ele tem que ser feito em consulta. O que me ajuda muito, eu ganho muito tempo com as minhas estagiárias maravilhosas, é pegar essas receitas que eu coloquei no planejamento dietético e a gente manda pelo Zap depois. Porque para selecionar a receita também em consulta demora muito tempo, tá? Então, falando de dieta, só pra gente fechar esse tópicozinho, hoje, por exemplo, só pra vocês saberem, eu tenho paciente que eu fiz low carb, 20% de carboidrato, não entrei com cetogênica, uma moça, 35 anos, enfim, fez tentativa para congelamento de óvulos e tomou muito hormônio, enfim. Eu usei uma low carb, 20%. Fiz jejum intermitente com outro paciente, um protocolo de 16 horas, em alguns dias, alternados um protocolo de 12, com restrição em 2 dias com 750 calorias. Então, o protocolo de jejum, ele não é só restringir o tempo, você tem que restringir caloria também. Fiz um protocolo de detox para um paciente também, eu vou falar depois de detox, eu publiquei um livro, enfim, não sei se vocês sabem, com a Ana Luísa Faller, em 2018, um livro totalmente baseado em evidência. E fiz, claro, que é o que eu mais prescrevo, que é a alimentação baseada em vegetais. Plant-based, whole food plant-based diet. Nenhuma delas eu dei nomes, né? Então eu evito de ficar dando low carb, nananã. Eu trabalho mais, vamos tentar essa estratégia aqui, porque por conta da sua história, por conta que você me disse que já funcionou em algum outro momento, tá? Então a gente tem que ter, gente, a gente tem que entender de crononutrição, a gente tem que saber os últimos papers que estão sendo publicados. Ontem eu li o paper às 11 horas da manhã, às 6 da tarde eu já tinha incluído ele para dar aula na formação, a primeira aula ao vivo. Então assim, a gente tem que estar aberto para escutar o que tem de novo e não ficar só presa a dieta baixa em caloria. Não, é baixa em caloria, mas qual o perfil de macronutrientes que eu vou dar para esse paciente? Isso a gente pode calcular rapidinho por equivalente, tá? Eu não perco, sei lá, 3 minutos calculando uma dieta para um paciente. Porque eu tô escutando a história dele, eu vejo o que vai se adequar para ele e faço a distribuição em equivalentes. Então esse é o primeiro ponto, ter muitas estratégias, conhecer essas estratégias, tá? Pra gente poder aprender a intervir, tá? Segundo ponto. A dieta é importante, óbvio, eu sou nutricionista, agora eu tenho a obrigação de trabalhar com os outros fatores relacionados à alimentação. Então, o paciente, claro, um paciente hoje que eu atendi, quando ele dorme, eu já sei disso, mas eu achei interessante o relato dele, com uma coisa surpreendente. Ele falou, você tá falando tanto de sono, quando eu perguntei sobre o número de horas que ele dormia, ele falou, vamos pular essa parte? Eu falei, não. Não vamos pular, não. Vamos conversar sobre sono. Nem que a gente converse durante 60 segundos. Aí, enfim, ele falou que dormia muito pouco, tem uma ação muito grande de mídias sociais, sei lá, tem quantos milhões de seguidores no YouTube e assim por diante. E ele que responde tudo, e ele fica até 2, 3 horas da manhã respondendo, e tem que acordar às 7 horas da manhã, porque depois ele tem que atender, enfim, né? E aí, ele falou, gente, quando eu consigo dormir 5 horas, eu nem tenho tanta compulsão à tarde. Agora, quando eu durmo menos de 5 horas, eu tenho muita compulsão. O sono é importante, né? Tipo, claro, não só porque vai atrapalhar o controle glicêmico, ele estava pré-diabético, como ele vai aumentar a vontade de comer, porque você vai ter sonolência à tarde, você vai querer comer para poder melhorar a sua sonolência. Vocês entendem? Né? Então, tem toda a questão da crononutrição, da cronobiologia e tudo que a gente já sabe hoje, e a gente não pode ignorar isso, não posso dizer, vamos ignorar, porque minha consulta não vai dar tempo, eu tenho só 75 minutos para fazer a consulta, vamos ignorar o sono. Não, é exatamente sobre isso que a gente vai trabalhar, porque provavelmente a chave da mudança de hábitos está na melhora da qualidade do sono. Então uma das metas foi, eu não falei para ele que ele tem que meditar às 8 horas da noite, porque vai existir para um cara desse. Mas no lugar dele dormir às 3, ele vai desligar as mídias às 11h30 da noite. Então esse foi um acordo que ele disse que ele está disposto a
E aí entra num ciclo, ele vai dormir mais cedo, ele não vai acordar tão cansado e ele não vai usar tanta comida como forma de recompensa, tá? Então a gente tem que atentar. Então na medicina do estilo de vida, que foi, vocês sabem, eu fiz a certificação pelo American College em novembro, né? Fiz a prova, fiz todos os pré-requisitos do título de especialista, prova triste, porque não tem uma média, é uma média do mundo, né? Então você tem que estar acima da média do mundo para passar. Mas enfim. E o sono é um dos fatores, manejo de estresse é outro. Então eu trabalho muito em consultas com mindfulness mais com a prática informal, questão do consumo de álcool, tabagismo, relacionamentos, enfim, a gente tem que, eu considero inadmissível hoje um profissional de saúde não olhar para os fatores de risco relacionados ao estilo de vida. Porque as doenças crônicas, elas são 99% relacionadas aos maus hábitos. E como que eu vou intervir no paciente só focando na dieta? Aí vai chegar no primeiro momento de estresse, o paciente vai parar de fazer dieta. Sim ou não? Concorda ou não concorda? Pode não concordar também, né? Porque só eu falo aqui, parece que eu sou a dona da verdade. Mas eu tô só trazendo a minha experiência. Então, estilo de vida, manejo de estresse. E um outro fator muito importante, que é trabalhar o comportamento, tá? Quando a gente fala do comportamento, não adianta só falar pro paciente, ei, vamos beliscar menos? Você tem que dar estratégias, né? Você pode trabalhar com a terapia cognitiva comportamental, você pode trabalhar com a entrevista motivacional, você pode trabalhar com o mindful eating ou mindless eating, com as vontadezinhas, que é uma coisa que eu já falei por aqui em alguns momentos. Então, eu uso exatamente esse termo. E ter termos mais lúdicos também é legal, não usar fome hedônica, sei lá, como que a gente aprende, né? E eu acho que a gente tem que conhecer o nome técnico, mas a gente pode usar um nome mais lúdico. Então, é um paciente que sofre de vontade de comer o mundo, uma vontade zona, que normalmente são mulheres, ali por volta das 5 horas da tarde, querem comer o mundo. Ou se é uma vontadezinha que ela é desencadeada por aquela castanha que tá ali em cima da mesa, e aí você fica beliscando, sem nem perceber, né? Então, a gente faz, eu já vou explicar. E claro, né, pra gente fechar aqui os 10 pontos, suplementos ajudam muito, mas não é o meu foco, né? Então, eu trabalho com suplemento de forma adjuvante, até porque vocês me mandem aí, se tiverem um ensaio clínico bem conduzido, que o suplemento teve um resultado outstanding, porque eu desconheço. Você pega a diretriz de obesidade, eles não pontuam nenhum suplemento. Você pega a diretriz de lipidemia, a diretriz europeia fala sobre levedura de arroz vermelho, né? E policosanol. De diabetes não entra nenhuma. A brasileira de dislipidemia não entra nenhuma. O que mais que a gente pode? De esteatose hepática. Tem uma história da vitamina E, mas eu já conversei com vários hepatologistas. Tem vários vieses, tem várias situações que a gente também não usa. Então, assim, acho que a gente tem que focar menos em, sei lá, querer conhecer todos os suplementos e fazer, primeiro, a limpeza, a arrumação da casa, dos hábitos do paciente. Entendendo que mudar hábito é difícil. E aí que eu respondo a sua pergunta. Natalena. Bem, a gente precisa acompanhar esse paciente. Então, eu não vou trabalhar toda a higiene do sono em consulta, mas eu posso, na consulta, traçar 1 ou 2 metas. Então, eu trabalho normalmente com 4 metas, normalmente 1 a 2 alimentares, 1 comportamental e 1 de estilo de vida, seja de sono, de álcool, de manejo de estresse e assim por diante. Tá? Então, eu sempre trabalho com 4 metas. Mesmo que o paciente coma belisque, tem compulsão, impulsividade, a gente vai ver quais dos pontos que ele considera mais factível de começar a colocar em prática e exige acompanhamento. As diretrizes falam em 14 consultas em 6 meses, que é coisa pra caramba, né? Então, eu falo pro meu paciente pelo menos 6 consultas em 6 meses e esse monitoramento semanal, tá? Não para pesar, porque não faz... Eu não quero que o paciente se pese. O parâmetro não é peso, o parâmetro é ele mudar o hábito. O parâmetro é ele aderir à meta que foi estipulada junto dele, tá? Então, a minha consulta de primeira vez dura em torno de 75 minutos a 90 minutos. Então, eu marco de 90 em 90 a primeira vez. E de retorno dura em torno de 50 minutos a 1 hora. E eu marco de hora em hora, tá? Tem dias que a agenda enrola, porque a gente atende uma pessoa amiga,
porque a gente atende pessoas que a gente super admira, como algumas pessoas que eu atendi hoje, então tem um pouco de papo, de você tentar realmente, assim, acho que o grande segredo do sucesso do tratamento, e como eu termino de atender, se ela atende 8, 9 pacientes hoje, e atenderia mais 20 hoje. Eu não tô exaurida, eu tô feliz da vida, porque o que eu sinto a gente tem que ter empatia e a gente se colocar na vida e conseguir, naqueles 25 minutos iniciais de consulta, tentar se colocar. E se fosse eu nessa vida? O que eu gostaria de escutar do profissional? Não é para tomar 50 suplementos. Não é para tomar um shot de cúrcuma de não sei o quê. Como que eu gostaria, né, de estar sendo monitorada, né? Então, acho que a empatia e você se colocar no lugar dele, isso ajuda muito para você otimizar. Porque imagina, se você senta e a sua consulta dura 3 horas, 3 horas e meia, o paciente está cansado, ele não aguenta mais, ele tinha 15 compromissos depois, você está cansado, não aguenta mais falar, e a consulta não rende. Então, você foca, traça as metas, eu gosto muito de trabalhar com imagens. Quem já fez algum curso meu sabe que tudo que eu leio nas diretrizes eu transformo numa imagem para explicar para o paciente. E porque eu acho que a imagem, ela fixa essa imagem. Quando eu falo do monitoramento, eu monitoro por mensagens de texto, tá? Então eu mando a mensagem normalmente às segundas-feiras, tenho uma agenda de mensagens para cada paciente. E faço perguntas específicas em relação às metas que a gente combinou, né? Ou peço diário alimentar, se esse foi o acordado, na segunda-feira, então às vezes eu pergunto sobre o final de semana, sobre as refeições que saíram no planejamento, enfim. Então, assim, tô vendo aqui a Tatiana falando, nossa profissão é salvar vidas. Porque a gente trabalha com prevenção e é a melhor forma da gente estar tirando medicação. Não eu tirando medicação, mas o médico vendo, né? Ou você trabalhando em equipe vendo que aquela medicação pode ser retirada. Eu tenho paciente que reduz 40% de triglicerídeo mole, a gente reduz facilmente, mas de colesterol, né? Então, com mudança de alimentação, com melhora da qualidade da alimentação. Então, quando a Nutri Beatriz colocou, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Eu não me formei com esse tipo de informação e nem terminei a primeira pós-graduação com esse tipo de informação, tá? Eu considero, apesar da vida ser corrida e eu ser aceleradinha, eu sou ligada nos 220 mesmo, eu já vou tomar meu chá. Normalmente eu já faço a live tomando chá. Hoje eu comecei a live comendo maçã, né? Já nem o chá eu consegui fazer. Mas eu sempre tomo meu chá para tentar desacelerar. Por que eu tô falando isso, viu? Vocês me perdem. Isso eu fui adquirindo com o tempo, fazendo atendimento. Desde que eu me formei, eu faço atendimento. E sempre foi uma missão, assim, de vida, tentar aliar a docência, porque é uma forma de eu experimentar a prática e poder ensinar isso de forma prática para aquele nutricionista ou para aquele profissional de saúde que lida com o emagrecimento. E aliar a docência, né? A docência, que é isso, né? Seja dentro da UERJ, como professora adjunta, seja em alguns programas de pós-graduação da FRJ, da própria UERJ, né? De medicina do esporte, vai começar, acho que ano que vem, ou esse ano, já começa junto a Estácio, em outros programas de pós-graduação. Mas, e aliar a pesquisa, né? Porque muita gente fala, vamos ler tanto artigo. Gente, eu tenho alunos de mestrado, eu tenho alunos de doutorado, eu estou dentro da comunidade científica, minha quarta e minha sexta-feira é exclusiva para conduzir ensaio clínico, para leitura, para estudo. Então, assim, como eu consigo casar isso, se eu leio um material, uma diretriz bem recente, eu consigo colocar em prática parte desse conteúdo, ver o que funciona mais e passar para o aluno. Eu não vou ler o artigo. No meu slide não tem parágrafos de coisas lidas, né? Tem gráficos, tem exemplos, E o que eu gosto muito de trazer é a leitura, ver na prática clínica se aquilo funciona, no meu dia a dia e nas pesquisas clínicas, e a gente poder estar ensinando isso, seja aqui, seja no treinamento gratuito, ou seja na formação, que aí já é um programa de 16 semanas, com centenas de aulas, e que tudo isso é estruturado, que eu estou falando em 10 passos, na verdade, é o tratamento multimodal, que é muito maior, né? E tem toda a parte de modulação intestinal, enfim, outra suplementação, fitoterapia, o que tem evidência, o que não tem, e assim por diante, né? Deixa eu só ver aqui.
Ah, eu tô com esse problema, Miguel. Eu tô. A Gloria tá me perturbando pra eu ir pra campus. Eu não tenho como me clonar. Eu não. Oi, Regi. Beijo pra você. Saudade. Tô esperando minha tela pro consultório. Tá lá a parede vazia. Minha amiga artista linda, Ana Venck, tá me devendo uma tela pra colocar na sala. Tô falando aqui pro Brasil. Você não tá me devendo minha tela, eu tô esperando. Você cobra consultas individuais ou pacote? Consultas individuais, mas pacote é super legal, já fiz. Enfim, avaliar. Quando eu vi sobre a MEV com você, me encantei. É encantador. E eu até brinquei, né? Eu falei isso lá no Congresso de Medicina do Estilo de Vida. Eu abri o congresso, né? Com a conferência de abertura, de abertura do evento. E eu falei pra eles, cara, eu encontrei a minha tribo aqui, assim. Um congresso sem patrocínio, um congresso com alimentação baseada em vegetais, o coffee break. Não tinha poluição visual, eram só as pessoas fazendo networking e comendo um coffee break super vegetariano, vegano, lindo, sem nenhum biscoito, sem nada ultraprocessado, sem patrocínio. Não tinha nem equipe que dava crachá, sabe? Era a pessoa que pagou a inscrição, tem direito de entrar no congresso, ela pega o crachá por conta própria e entra na sala, não tem descartável, se você não levou o seu copo d'água, você não bebe água, tipo, esse nível. Então é isso que a gente tem que falar, o que a gente acredita e tem que fazer congresso com o que a gente acredita também, né? E que bom que você se encantou, eu também me encantei. Na formação, eu tô toda hora falando porque hoje é o último dia de inscrição, tá? Eu não falei isso, mas eu tô falando agora. Senão a próxima turma só é em setembro. Então, para essa turma, que é a turma que tem um pilar, que são 4 semanas só sobre medicina do estilo de vida, todo esse conhecimento, né, adquirido para fazer a prova de especialista, eu coloquei dentro da formação, porque, cara, é muito caro, não dá para todo mundo fazer essa prova, sei lá, eu gastei 20 mil reais, 30 mil reais, e é obrigatório que o profissional de saúde saiba, por isso que eu embuti dentro da formação, tá? Que bom que você tá feliz. Então, Miguel, eu tenho esse problema, eu não consigo ir pra campus. Já falei pra Gloria. Ela falou que vai fretar um ônibus e vai trazer todo mundo pra cá pro Rio. Você cobra isso dela. Como lidar com a frustração de pacientes que não voltam? Essa é uma boa pergunta. Hoje, por exemplo, um paciente meu marcou por causa das chuvas do Rio de Janeiro. Eu não vou me alongar, não, porque vocês ficam mortos. E eu também tenho que comer alguma coisa, senão eu vou... Vai ficar muito tarde, amanhã eu tenho yoga às 6 horas da manhã. O que eu fiz, né? Tinha alguns pacientes sumidos mesmo, desde dezembro. E eu mando essas mensagens toda semana. E aí, gente, tinham alguns pacientes, uns 4, talvez 5, que foram os que eu entrei. Devem ter mais, mas eu não consegui, porque acabou que eu atendi um paciente, um encaixe, e me atrapalhou. Eu não consegui acabar de responder ver todos os apps, né? Mas esses 4 pacientes eu mandei mensagem de áudio. Eu tinha mandado 3 mensagens. E aí, tudo bem? E a meta, como que tá? 3 semanas seguidas não tive retorno. Tinha alguns que eu não tinha retorno desde dezembro. Mandei uma mensagem de áudio. Oi, Duda. Estou preocupada. Na sua última consulta, você estava com 30 semanas de gestação, entrando com uma pressão arterial super alta. Seu cardiologista pediu para você vir aqui. Eu não tenho tido notícias suas. Estou preocupada. Dê sinal de vida. Esse nível. Tô falando sério. Fiz exatamente isso. Porque eu tenho preocupação pelo paciente. Eu não quero que ele volte. Eu quero ajudar ele. Aí eu tava realmente preocupada com a Duda. E aí, ela me mandou uma mensagem na mesma hora. Anne, eu tive bebê há um mês. Foi prematuro, mas tá tudo bem. Estou em casa. Estou muito feliz com a sua mensagem. Eu preciso marcar uma consulta. Me diga quando que eu posso ir aí. Eu posso qualquer dia, qualquer horário. E vai ser ótimo você conhecer minha filha. Então, assim, a gente tem que entender o porquê que o paciente não volta, né? Outra paciente desmarcou a consulta, foi engraçado. Essa eu nem mandei mensagem ainda porque não deu tempo. Mas ela desmarcou a consulta. E aí eu tava andando no shopping da Gávea, foi na véspera da consulta dela, eu tava carregando meus filhos pra algum lugar, eu nem sei que dia foi, porque os dias foram tão compridos, né? Hoje é terça-feira, mas eu já nem sei que dia foi. Mas ela desmarcou, isso foi domingo. Ela desmarcou a consulta. E aí eu encontrei com ela, tipo, no mesmo dia que ela desmarcou. Aí ela tava assim, super sem graça. Ela, Anne, tudo bem? Eu falei, e aí, Leila, tudo bom? Ela, Anne, desmarquei a consulta. Eu falei, eu vi que você desmarcou. Por quê? Essa semana nossa consulta. Ela, eu tô desconectada. Cara, foi um papo de 30 segundos no shopping. Ela, Anne, é melhor eu voltar, né? Porque você fala pra gente não ficar preocupada com peso. E aí, e assim, eu acho que a gente tem que entender
o porquê que aquele paciente não volta, porque os meus também não tenho 100% de adesão, não, né? E entrar em contato com eles. Fazer uma busca ativa, não com o objetivo dele voltar. Sim de entender por que ele não tá voltando. Porque às vezes a gente coloca o peso só em cima das nossas costas. E a gente tem, o comprometimento, ele tem que ser mútuo, né?